Atos de Paulo e Tecla. Como Paulo se dirigia a Icônio, depois de fugir de Antioquia, seus companheiros de viagem eram Demas e Hermógenes. Cheios de hipocrisia, eles incomodavam Paulo, pretendendo amá-lo. Mas Paulo, olhando apenas para a bondade do ungido, não os prejudicou, mas os amou demasiadamente, ao ponto de ensinar-lhes com doçura os oráculos de Á acerca de ambos o nascimento e a ressurreição dos amados, e de os contar palavra por palavra das grandes obras do ungido do modo que ele foi revelado a ele. Um certo homem chamado Onesíforo, ao ouvir que Paulo havia chegado a Icônio, saiu para encontrá-lo com seus filhos Silas e Zeno, e sua esposa Lectra, para que pudesse entretê-lo, pois Tito havia descrito a aparência física de Paulo, porque não o havia visto na carne, mas apenas no espírito. Ele seguiu a estrada para Listra e ficou esperando por ele, observando os transeuntes de acordo com a descrição de Tito. Ele viu Paulo se aproximando, um homem de baixa estatura, careca, de pernas tortas, robusto, com sobrancelhas unidas, um bocado narigudo e cheio de graça, pois às vezes ele se parecia com um homem e às vezes tinha um semblante de um anjo. Paulo, ao ver Onesíforo, sorriu, e Onesíforo disse: Saudações, ó servo do soberano bendito. E ele disse: Que a graça esteja contigo e com tua casa. Demas e Hermógenes se enciumaram, demonstrando grande hipocrisia, de modo que Demas disse: Nós não somos também do soberano bendito? Por que você não nos saudou da mesma maneira? E Onesíforo disse: Eu não vejo em você o fruto da justiça, mas se vocês são assim, então venham também até minha casa para descansar. Quando Paulo entrou na casa de Onesíforo, todos se alegraram muito, se ajoelharam, partiram o pão e a palavra de Á sobre o alto domínio e a ressurreição. Paulo disse: Benditos são os de coração puro, pois eles verão a Iá. Benditos são os que se mantêm na castidade, pois se tornarão um templo de Iá. Benditos são os que se controlam, pois Elohim falará com eles. Benditos são os que se mantêm afastados deste mundo, pois serão considerados justos. Benditos são os que têm suas esposas como se não as tivessem, pois receberão a Elohim como sua porção. Benditos são os que temem a Iá, pois se tornarão anjos de Iá. Benditos são os que preservam o batismo, pois descansarão ao lado do Pai e do Filho. Benditos são os misericordiosos, pois obterão misericórdia, e não testemunharão o amargo dia do julgamento. Benditos são os corpos das virgens, pois agradarão a Iá, e não perderão a recompensa de sua castidade, pois a palavra do Pai se tornará para elas uma obra de salvação contra o dia de seu Filho, e elas descansarão pelos séculos dos séculos. Enquanto Paulo assim pregava em meio à congregação na casa de Onesíforo, uma certa virgem chamada Tecla, filha de Teocleia, noiva de um homem chamado Tamires, estava sentado na janela ali perto, escutando a noite e dia ao sermão da virgindade e da oração, sem olhar pela janela, mas prestando muita atenção à fé com muita alegria. Quando ela viu que muitas mulheres se aproximavam de Paulo, também sentiu um desejo de ser considerada digna de estar na presença de Paulo e de ouvir a palavra do ungido, pois ela nunca havia visto sua imagem, mas apenas ouvido suas palavras. Como ela não se afastou da janela, sua mãe mandou chamar Tamires, que veio alegremente como se já estivesse se casando com ela. Teocleia disse: Eu tenho algo estranho para te contar, Tamires, pois é certo que por 3 dias e 3 noites Tecla não se levanta da janela, nem para comer nem para beber, mas fica assistindo com atenção como se visse uma bela paisagem, com tanta devoção ao estrangeiro que faz discursos enganosos e ardilosos, que penso como uma virgem tão modesta possa se desviar tão penosamente. Tamires, este homem vai derrubar a cidade dos iconianos, e sua Tecla também vai junto, pois todos os jovens, homens e mulheres que entram ali com ele, aprendem a temer a Iá e a viver na castidade. Além do mais, minha filha, fica amarrada à janela como uma aranha, absorvendo tudo o que Paulo diz com uma avidez e um sentimento fortíssimo, pois a Virgem assiste com fascínio a tudo o que ele diz, e está enfeitiçada. Mas então vá lá e fale com ela, afinal ela ficou noiva de você. Tamires se aproximou e a beijou. No entanto, sentindo ao mesmo tempo certo medo de seu sentimento avassalador, e disse: Tecla, minha noiva, por que você fica aí sentada assim? E que tipo de sentimento te domina desse jeito? Tenha vergonha na cara e volte para seu Tamires. Além disso, a mãe dela disse as mesmas coisas. Por que você fica assim olhando aí para baixo, minha filha, sem nos responder como se estivesse doida? Eles choraram amedrontados. Tamires pelo fato da perda de uma esposa, Teocleia de uma filha,
e as serventes de uma patroa. Assim, houve muita confusão e pranto naquela casa. Enquanto aquelas coisas aconteciam, Tecla não se virou, mas continuou prestando muita atenção à palavra de Paulo. Tamires deu um pulo, foi até a rua e ficou observando quem entrava para encontrá-lo e quem saía. Foi quando ele viu dois homens que brigavam asperamente entre si e disse: Homens, me contem quem é este que está com vocês, desviando as almas dos jovens e enganando as virgens para que não se casem, mas continuem como estão. Então eu prometo dar a vocês bastante dinheiro se me contarem sobre ele, pois eu sou o homem mais importante da cidade. Demas e Hermógenes disseram a ele: Quem ele é de fato não sabemos, mas ele priva os rapazes de suas esposas e as moças de seus maridos, dizendo não há ressurreição para vocês de nenhum outro jeito, a não ser que se permaneçam castos, sem poluir a carne, mas a mantendo casta. Tamires disse a eles: Venham até minha casa e descansem. Eles foram ao jantar suntuoso, com muito vinho, muita riqueza e uma mesa esplêndida. E Tamires brindou com eles a seu amor por Tecla e ao seu desejo de se casar com ela. Tamires disse durante o jantar: Vocês, homens, me digam qual é o ensinamento dele, para que eu possa passar a saber, porque eu estou muito aflita com Tecla, pois ela ama este forasteiro e eu estou impedida de me casar com ela. Demas e Hermógenes disseram: Leve-o perante o governador Castelo, sob acusação de persuadir as multidões a abraçar essa nova doutrina dos cristãos, e ele logo acabará com ele, e poderá ter Tecla como esposa. Nós te ensinaremos que essa ressurreição da qual este homem fala ocorreu, porque já aconteceu aos nossos filhos. Nós ressuscitamos quando alcançamos o conhecimento de Á verdadeiro. Tamires ouvia essas coisas, cheio de raiva e ódio, se levantou cedo, foi até a casa de Onesífero, com magistrados e funcionários do governo, e uma grande multidão com porretes, dizendo: Você corrompeu a cidade dos iconianos, e a ela, que foi minha noiva, ao ponto de não me querer. Vamos até o governador Castelo. Toda a multidão disse: Levem o bruxo embora, pois ele corrompeu todas as nossas esposas e convenceu as multidões a mudar de opinião. Tamires, de pé perante o tribunal, disse a altos brados: Ó procônsul, este homem a quem não conhecemos e que faz as virgens avessas ao casamento, que te diga o porquê de estar ensinando essas coisas. Demas e Hermógenes disseram a Tamires: Diga que ele é um cristão, e assim acabará com ele. Mas o procônsul impediu sua intenção e chamou Paulo, dizendo: Quem é você? E o que você ensina? Pois eles não têm acusações pequenas contra você. Paulo levantou a voz, dizendo: Como eu estou sendo examinado hoje por causa do que ensino, ouça, ó procônsul. Um soberano vivo, um soberano de castigos, um Elohim ciumento, um soberano que não precisa de nada, planejando a salvação dos homens, me enviou para que os resgatasse na corrupção e impureza, e de todo o prazer e da morte, para que não pequem. É por isso que Elohim enviou seu próprio Filho, a quem proclamo, no qual ensina aos homens que confiam suas esperanças, e que unicamente teve compaixão por um mundo corrompido, para que não mais estejam sob julgamento, ó procônsul, mas possam ter fé, e o temor a Yah e o conhecimento da santidade e o amor da verdade. Se portanto eu ensino que me foi revelado por Yah, onde está o meu erro? Depois de ouvir, o procônsul ordenou que Paulo fosse amarrado e mandado para a prisão, até que disse ele: Quando estiver desocupado, eu posso escutá-lo com mais atenção. Ao anoitecer, Tecla tirou seus braceletes, os entregou ao porteiro e assim que a porta lhe foi aberta, entrou na prisão. Depois de dar ao carcereiro um espelho de prata, ela foi até Paulo, sentou a seus pés e ouviu sobre as grandes obras de Yah. Paulo não tinha medo de nada, mas confiava em Yah. A fé da moça também cresceu e ela beijou suas algemas. E quando Tecla foi procurada por seus amigos, Tamires corria pela rua para cima e para baixo, como se ela estivesse perdida. Então um escravo companheiro do porteiro o disse que ela saiu durante a noite. Depois que saíram, interrogaram o porteiro, que disse a eles: Ela foi até o forasteiro da prisão. Indo até lá, eles a encontraram de certa forma acorrentada pela paixão. Depois de saírem de lá, arrebanharam a multidão e contaram ao governador o que havia acontecido. Ele ordenou que Paulo fosse trazido ao tribunal, mas Tecla rolava pelo chão no lugar onde ele, sentado, a ensinava na prisão. Por isso ordenou que ela também fosse trazida ao tribunal. E ela veio exultando com júbilo. A multidão, quando trouxeram Paulo, gritavam fervorosamente: Ele é um feiticeiro! Leve-no embora! Mas o procônsul alegremente ouviu Paulo acerca das santas obras do ungido. Depois de convocar uma assembleia, ele intimou Tecla e disse a ela:
por que você não obedece Tamires de acordo com a lei dos iconianos? Mas ela fitava Paulo intensamente. Quando ela não respondeu, sua mãe exclamou dizendo: queime o perverso desgraçado! E ela, que não quer se casar, queime-na no meio do teatro, para que todas as mulheres que este homem ensinou tenham medo. O governador sentiu-se muito comovido e, depois de açoitar Paulo, o jogou para fora da cidade e condenou Tecla à fogueira. Imediatamente o governador foi até o teatro e toda a multidão foi ver o espetáculo de Tecla. Mas como um cordeiro do deserto procura por seu pastor, ela continuou procurando por Paulo. Olhando pela multidão, ela viu o Salvador sentado na semelhança de Paulo e disse: como não sou capaz de suportar meu destino? Paulo veio me ver. Ela olhou para ele intensamente e ele subiu aos céus. Mas as servas e virgens trouxeram a lenha para que Tecla fosse queimada. Quando ela entrou nua, o governador chorou, surpreso pelo poder que estava nela. Os carrascos amontoaram lenha para que ela subisse na pira. Ao fazer o sinal, ela subiu sobre a pira e eles a acenderam. Embora uma grande labareda ardia, não a tocava, pois Já, sentindo compaixão por ela, fez um estrondo debaixo da terra. Uma nuvem os encobria de cima, cheia de água e granizo, e tudo que estava na arquibancada do teatro foi arrastado, pondo muitos em perigo de morte. O fogo foi apagado e Tecla foi salva. Paulo estava jejuando com Onesíforo, sua esposa e seus filhos, em um túmulo novo, pois estava indo de Icônio para Dafne. Depois de muitos dias, as crianças que jejuavam disseram a Paulo: nós estamos com fome, não podemos comprar pães, pois Onesíforo havia abandonado as coisas do mundo e seguiu Paulo com toda a sua coisa. Paulo, após tirar sua túnica, disse: vão, meus filhos, vendam isso e comprem mais pães, depois os tragam aqui. Quando a criança estava comprando, ele viu Tecla, sua vizinha, ficou surpreso e disse: Tecla, onde é que você vai? Ela disse: eu fui salvo do fogo e estou seguindo Paulo. O menino disse: venha, eu o levarei até ele, pois ele está preocupado com você e está orando há 6 dias. Ela ficou ao lado do túmulo onde Paulo estava ajoelhado, orando e dizendo: ó Salvador ungido, não permita que o fogo encoste em Tecla, porque ela te pertence. Ela, de pé ao seu lado, exclamou: ó Pai, que fez os céus e a terra, o Pai de teu Filho Santo, eu te bendigo por ter me salvado, para que eu pudesse ver Paulo. Paulo levantou-se, a viu e disse: ó Elohim, que conhece os corações, ó Pai de nosso Salvador, Yahushua ungido, eu te bendigo, pois me ouviu e atendeu rapidamente. Eles tinham 5 pães e ervas e água, e eles se alegraram nas santas obras do ungido. Tecla disse a Paulo: cortarei meu cabelo e seguirei onde quer que você vá. Ele disse: estes são os tempos impúdicos, e você é linda. Temo que outra tentação possa te atingir ainda pior que a primeira, e que você não a suporte, mas se acovarde. Tecla disse: apenas me dê o selo do ungido, e a tentação não encostará em mim. Paulo disse: Tecla, espere com paciência e você receberá a água. Paulo enviou Onesíforo e toda a sua casa para Icônio, e então levou Tecla consigo para Antioquia. Quando estavam chegando, um certo sírio chamado Alexandre, ao ver Tecla, apaixonou-se por ela e tentou cair nas graças de Paulo com brindes e presentes. Mas Paulo disse: eu não conheço a mulher de quem fala, e ela não é minha. Mas ele, um homem muito forte, a agarrou na rua. Mas ela não suportou tal coisa e ficou à procura de Paulo. Ela gritou amargamente e disse: não obrigue a uma estranha. Não fosse uma serva de Ar. Eu sou iconiana, muito importante, e porque eu não quis me casar com Tamires, fui expulsa da cidade. Atacando Alexandre, ela rasgou sua túnica, arrancou sua coroa e fez dele motivo de piada. Ele, apaixonado por ela e ao mesmo tempo envergonhado pelo que aconteceu, a levou perante o governador. Quando ela confessou ter feito tais coisas, ele a condenou aos animais selvagens. As mulheres ficaram estupefadas e gritaram do lado de fora do tribunal: julgamento mau, julgamento ímpio. Ela pediu ao governador que, disse ela, eu possa permanecer puro até que enfrente os animais selvagens. Uma certa Trifaena, cuja filha havia morrido, a levou para a prisão domiciliar em sua casa e consolou-se com ela. Quando os animais selvagens foram exibidos, eles a amarraram a uma forte leoa, e Trifaena a acompanhou. Mas a leoa, com Tecla, sentado sobre ela, lambia seus pés e a multidão ficou espantada. A acusação em seu letreiro era sacrílega. As mulheres exclamavam do alto: uma sentença injusta foi proferida nessa cidade. Após a exibição, Trifaena novamente a recebeu, pois sua filha, Falconila, havia morrido e disse a ela em um sonho: mãe,
Você vai receber uma estranha, Tecla, em meu lugar, para que ela possa orar por mim, para que eu seja transferida para a habitação dos justos. Quando após a exibição Trifaena recebeu, lamentando por ela ter que enfrentar os animais selvagens no dia seguinte, e ao mesmo tempo a amando tanto quanto havia amado a sua filha Falconila, ela disse: Minha segunda filha, Tecla, venha orar por minha filha para que ela viva para sempre, pois eu sonhei com isso. Ela, sem hesitar, levantou a voz, dizendo: Soberano Altíssimo, realize o desejo desta mulher, para que sua filha Falconila possa viver para sempre. Quando Tecla disse isso, Trifaena lamentou que tanta beleza pudesse ser jogada aos animais selvagens. Ao nascer do dia, Alexandre foi até ela, pois foi ele quem havia preparado a caçada, e disse: O governador já tomou seu lugar, e a multidão está fazendo alvoroço por nossa causa. Deixe-me levar a moça que vai lutar com os animais selvagens. Trifena gritou tão alto que afugentou e disse: Um segundo luto por minha Falconila veio sobre minha casa, e não há ninguém para ajudar, nem minha filha, pois está morta, e nem um parente, porque sou viúva. Elohim de Tecla, me ajude. Imediatamente o governador deu ordem para que buscasse Tecla. Trifaena, levando-a pela mão, disse: Minha filha Falconila, eu levei até o túmulo, mas você, Tecla, eu te levo para lutar com os animais selvagens. Tecla chorou amargamente e disse: Iá, o Elohim em que eu creio, a quem fugi em busca de refúgio, quem me libertou do fogo, recompense Trifaena que teve compaixão de tua serva, e porque ela me manteve pura. Então começou um tumulto e uma gritaria no meio do povo, e entre as mulheres que estavam sentadas em grupo havia uma que disse: Leve essa pessoa profana. Mas as outras disseram: Que a cidade se volte contra essa maldade. Mate a todos nós, ó procônsul. Visão cruel, sentença má. Então tiraram Tecla das mãos de Trifaena e a despiram. Puseram uma cinta nela e a jogaram na arena. Os leões, ursos e uma feroz leoa foram soltos sobre ela. A leoa correu até ela, deitou-se a seus pés e a multidão de mulheres gritava. Um urso correu para cima dela, mas a leoa enfrentou o urso e o rasgou em pedaços. Novamente o leão, que foi treinado para enfrentar homens, que pertencia a Alexandre, pulou sobre ela, mas foi enfrentado pela leoa, que morreu junto com ele. As mulheres choraram ainda mais, pois a leoa, sua protetora, havia morrido. Então soltaram muitos animais selvagens, e ela ficou de pé com as mãos estendidas orando. Quando ela terminou de orar, virou-se, viu uma vala cheia de água e disse: Chegou a hora de me lavar. Ela se jogou ali dizendo: Em nome de Yahushua ungido, eu me batizo em meu último dia. Quando as mulheres viram isto, choraram e com toda a multidão disseram: Não pule dentro da água. O governador também derramou lágrimas, porque as focas devorariam tua beleza. Ela então se atirou em nome de Yahushua ungido, e as focas, ao verem o clarão de um relâmpago, flutuaram mortas. Em volta dela, como ela estava nua, circundava uma nuvem de fogo, para que os animais selvagens não pudessem tocá-la, e ninguém pudesse ver sua nudez. As mulheres, quando trouxeram ainda mais animais selvagens, lamentavam. Algumas jogavam ervas com doces fragrâncias, outras nardo, outras cássia, outras amomo, de forma que havia uma abundância de perfumes. E todos os animais selvagens que foram ali jogados, como se impedidos pelo sono, não a tocaram. Então Alexandre disse ao governador: Eu tenho uns touros muito terríveis, aos quais podemos amarrar a moça que deve lutar com os animais. O governador, com semblante sombrio, se virou e disse: Faça como quiser. Eles amarraram pelos pés entre os touros e puseram ferros quentes nas genitais deles, para que ficassem ainda mais furiosos e a matassem. Então eles correram por toda parte, mas as chamas queimaram as cordas, e ela se soltou como se nunca tivesse sido amarrada. Mas Trifaena, que estava de pé ao lado da arena, desmaiou, e a multidão disse: A rainha Trifaena está morta. O governador interrompeu os jogos, desapontando a toda a cidade. E Alexandre implorou ao governador, dizendo: Tenha misericórdia de mim e desta cidade, e liberte essa mulher. Pois se César ouvir falar dessas coisas, ele logo destruirá a cidade e todos nós, porque sua parente, a rainha Trifaena, está morta. O governador ordenou que tirassem Tecla do meio dos animais selvagens e disse a ela: Quem é você? E o que há em você que nenhum dos animais selvagens encostou em você? Ela disse: De fato, sou serva de Á vivo. E quanto ao que há em mim, eu creio no Filho de Á, no qual ele se compraz, por isso nenhum dos animais encostou em mim. Pois somente ele é o propósito da salvação e a base da imortalidade.
Ele é o refúgio dos abalados na tempestade, o consolo dos aflitos e o refúgio dos desesperados. Em suma, quem não crê nele não viverá para sempre. Quando o governador ouviu isso, ordenou que trouxessem as roupas dela, para que as vestisse. Tecla disse: Ele que revestiu minha nudez entre os animais selvagens, o revestirá com a salvação no dia do julgamento. Ela pegou suas roupas e a vestiu. Então o governador promulgou um edito, dizendo: Eu vos liberto, a beata Tecla, serva de Iá. As mulheres clamaram em uníssono sua gratidão a Iá, dizendo: Há apenas um soberano, o Altíssimo de Tecla. E as bases da arena se estremeceram com suas vozes. Trifaena, ao receber as boas novas, foi se encontrar com a Santa Tecla e disse: Agora eu creio que os mortos ressuscitam. Agora creio que minha filha vive. Entre e te darei por herança tudo que me pertence. Elas então entraram juntas e ela descansou por 8 dias, instruindo a todos na palavra de Á, até que quase todas as servas creram. A casa foi tomada por muita alegria. Tecla continuou a procurar por Paulo e ficou sabendo que ele estava em mira da Lícia. Levando rapazes e moças, ela colocou uma cinta, costurou sua túnica como um manto de homem e foi para Mira, onde encontrou Paulo pregando a palavra de Á. Paulo ficou surpreso ao vê-la junto com uma multidão e pensou que estivesse para enfrentar outro julgamento. Quando ela ouviu, disse: Eu recebi o batismo, Paulo, pois ele que trabalhou contigo pelo evangelho também trabalhou comigo pelo batismo. Paulo a levou para a casa de Armael, ouvindo tudo o que ela tinha a dizer, e todos os que a ouviram ficaram espantados, se consolaram e oraram por Trifaena. Ela se levantou e disse: Estou indo para Icônio. Paulo disse: Vá e pregue a palavra de Á. Trifaena a havia dado muitas roupas de ouro. Assim ela deixou aos cuidados de Paulo muitas coisas em benefício dos pobres. Então ela foi para Icônio. Lá ela entrou na casa de Onesíforo, caiu ao chão onde Paulo costumava sentar-se para ensiná-la e chorou, dizendo: Altíssimo meu e desta casa, onde você fez a luz brilhar sobre mim, ó ungido e Yahushua, o filho de Yah vivo, meu socorro no fogo, meu socorro entre os animais selvagens, que seja glorificado para sempre. Amém. Ele encontrou Tamires morto, mas sua mãe estava viva. Ela mandou chamar sua mãe e disse: Teocleia, minha mãe, você não crê que o Salvador vive nos céus? Pois se você desejar riquezas, o Salvador te proverá através de mim. Ou se quiser sua filha, aqui estou ao seu lado. Tendo assim testemunhado, ela foi embora para Seleucia, onde habitou em uma caverna, vivendo de ervas e água. Ela iluminou a muitos pela palavra de Yah. Certos homens da cidade, da religião dos gregos e da profissão dos médicos, enviaram os rapazes insolentes para destruí-la. Pois disseram: Ela é uma virgem, serva de Artemis, e por isso ela tem o dom da cura. Pela providência de Yah, ela entrou viva na rocha e desceu ao subsolo. Ela partiu para Roma para ver Paulo e soube que havia adormecido. Depois de ficar lá, por pouco tempo descansou em um glorioso sono e foi enterrada a uns 2 ou 3 estádios do túmulo de seu mestre Paulo. Ela foi, no entanto, jogada no fogo aos 17 anos e aos animais selvagens aos 18. Ela foi uma seta na caverna, como foi afirmado por 72 anos, pois o número de seus anos chegou a 90. Após realizar muitas curas, ela descansa no lugar dos santos, tendo adormecido no dia 24 do mês de setembro, e ungido Yahushua, nosso Salvador, a quem seja glória e poder para todo sempre. Amém. Uma nuvem de luz a guiou. Ao chegar em Seleucia, ela se afastou da cidade em um estádio. Ela também tinha medo deles, pois adoravam ídolos. Ela foi guiada até a montanha chamada Calamon, ou Rodeon, e ao chegar lá encontrou uma gruta e entrou dentro dela. Ela ficou ali muitos anos e sofreu muitas e dolorosas tentações pelo diabo, suportando-as com nobreza, auxiliada pelo ungido. Algumas das mulheres da alta sociedade, ao saberem da Virgem Tecla, foram até ela e aprenderam os oráculos de Yah. E muitas delas se despediram do mundo e viveram com ela na Acesse. Sua boa reputação se espalhou por toda parte, e ela realizou curas. Toda a cidade, portanto, e a região em volta, ao saber disso, levou seus doentes até a montanha, e antes de se aproximarem da gruta, eram rapidamente libertos de qualquer doença que os afligiam. Os espíritos imundos saíam gritando, e todos recebiam os seus com saúde, dando glória a Yah, que havia dado tal graça para a Virgem Tecla. No entanto, os médicos da cidade dos Seleucidas acabaram ignorados, perderam sua profissão, pois ninguém se importava mais com eles. Cheios de inveja e ódio, tramaram contra a serva do ungido, planejando o que fazer contra ela. O diabo então lhe sugeriu uma artimanha perversa. Um dia, quando estavam reunidos, depois de obter conselhos, deliberaram entre si, dizendo:
A Virgem é uma sacerdotisa da grande deusa Artemis, e se ela pedir qualquer coisa dela, será atendida como uma virgem, e todos os deuses a amam. Vamos então levar homens de vida devassa, embebedá-los com muito vinho, e bem pagos com muito ouro, e dizer a eles: se vocês puderem corrompê-la e desonrá-la, nós os daremos ainda mais dinheiro. Os médicos, portanto, disseram a si mesmos que se pudessem desonrá-la, nem os deuses e nem Artemis dariam ouvidos a ela por causa dos doentes. Então assim fizeram. Os homens perversos subiram a montanha, correram para a caverna como leões e bateram na porta. A Santa Marte Tecla abriu com a coroa de ar no qual ela creu, pois já sabia do que tratavam. Ela disse a eles: o que vocês querem, meus filhos? Eles disseram: há alguém aqui chamada Tecla? Ela disse: o que querem com ela? Eles disseram a ela: queremos dormir com ela. A bendita Tecla disse a eles: sou uma senhora humilde, mas serva de meu Salvador Yahushua ungido, e apesar de desejarem fazer algo ilícito comigo, não poderão. Eles disseram a ela: é impossível para nós não te fazer o que queremos. Ao dizerem isso, eles a agarraram com força e desejaram insultá-la. Ela disse a eles com mansidão: esperem, meus filhos, para que possam ver a glória do Salvador. E sendo agarrada por eles, ela olhou para os céus e disse: Elohim, terrível e incomparável, glorioso aos teus adversários, que me libertou do fogo, que não me abandonou como Tamires, que não me abandonou com Alexandre, que me libertou dos animais selvagens, que me salvou do abismo, que por toda parte trabalhou comigo, glorificando o teu nome em mim. Liberte-me agora destes criminosos, e que eu não insulte minha virgindade, que em teu nome preservei até agora. Porque eu te amo, te desejo, te adoro, Pai, e para sempre. Amém. Então veio uma voz dos céus que disse: não tema, Tecla, minha verdadeira serva, pois estou contigo. Olhe e veja onde uma passagem se abriu na sua frente, pois haverá para você uma casa eterna onde encontrará abrigo. A bendita Tecla considerou tal coisa, viu a rocha se abrir ao ponto de um homem poder passar, e fez de acordo com o que lhe foi dito. Com nobreza ela fugiu dos criminosos e entrou na rocha, que imediatamente se fechou sem deixar sequer uma rachadura. Eles, ao verem algo tão extraordinário, se distraíram e não puderam deter a serva de ar, só conseguindo agarrar seu véu, um pedaço do qual se rasgou. Isto conseguiram por permissão de Ar, pela fé dos que visitam aquele lugar sagrado, e para abençoar as gerações que depois creram no nosso Salvador Yahushua ungido com corações puros. Assim sofreu a primeira Marte de Ar, apóstola e virgem Tecla, que veio de Cônio aos 18 anos e que em suas jornadas e viagens até aposentar-se na montanha viveu mais 72 anos. Quando o Salvador a levou, ela tinha 90 anos de idade. Essa é sua consumação. Sua santa comemoração é no dia 24 do mês de setembro, para a glória do Pai, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Fim.